Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai examinar o debate em torno da autonomia do Banco Central. Com alguma frequência, a tese da autonomia do Banco Central retorna à agenda da política econômica nacional e até ao noticiário político. Os motivos podem ser vários, seja por algum repique na inflação, demais oscilações acentuadas ou não no câmbio, ou, principalmente, quando há debates em torno da taxa de juros. Quais seriam as características fundamentais de um Banco Central funcionando com plena autonomia? Qual é a experiência de outros países nessa área? O que a autonomia plena poderia trazer de mudanças no próprio papel do Banco Central? Esses e outros temas estarão sob exame no programa Agenda Econômica de hoje, que tem como convidado o economista César Augusto Bergo, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília e membro do Conselho Regional de Economia do DF, o Corecon. Participa do programa a jornalista Tânia Horman. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aí para poder colaborar e ajudar no entendimento dessa questão. Pois é, vamos começar então, como é um tema um pouco árido, assim, não é uma temática muito cotidiana dos nossos telespectadores, né? Como é que surge o Banco Central? Qual é a sua função? Com que objetivos ele foi criado num momento de virada política muito drástica na história do Brasil, ali em 64? Concomitante com a virada política, você tinha uma questão econômica também. Uma necessidade de implantar na economia o que a gente chamou de correção monetária, né? Os ativos não tinham nenhuma correção, a inflação ela estava um pouco fora de controle, até por questões políticas. Então veio o Banco Central em 64 congregar todos esses anseios da sociedade no sentido de oferecer um melhor controle, não só da moeda, mas com relação ao crédito e também com relação à política cambial também. Então o Banco Central surge nesse cenário. Ele herda essas funções, obviamente no primeiro momento eram desempenhadas pelo Banco do Brasil e também pela Superintendência da Moeda e Crédito, vinculada ao Ministério da Fazenda. SUMOC. E aí a história do Banco Central é uma história interessante e bem peculiar, né? Então ele nasce nesse momento com essa incumbência de cuidar de assuntos complexos, né? E vencer principalmente essa questão da inflação, porque não tinha ainda um conceito formado sobre autoridade monetária, né? Quem é que cuidava. Havia muita dúvida com relação ao comportamento do Ministério da Fazenda, com relação também à atividade do próprio Banco do Brasil. E também existia ainda um outro banco, que é o Banco Nacional da Habitação também, que cuidava das questões de crédito imobiliário. Então, juntou tudo isso, um momento foi propício, criaram o Banco Central, e então, com o tempo, ele já é um certo senhor, né, já está quase completando 50 anos, né, e ele então vem gradativamente desempenhando essas funções, assumindo essas funções, e o marco histórico aí seria o ano na década de 70, 78, a criação da Comissão de Valores Mobiliários também, que divide um pouco essa responsabilidade de fiscalizar, e também em 1986, quando há a decisão do governo de retirar do Banco do Brasil a conta movimento. Então o Banco do Brasil deixa de ser autoridade monetária e aí fica o Banco Central praticamente pleno nessa atividade. E completando, tem a questão do Conselho Monetário Nacional também, que no passado era formado por muitas pessoas, né, muitos representantes, e hoje ela é apenas 3, né? O Ministro da Fazenda, do Planejamento e o Banco Central. Professor, e nos outros países, o nosso Banco Central, ele tem um papel semelhante ao dos outros países, ou de país para país, de economia para economia, há diferenciação? Na verdade, o que determina muito a atuação do Banco Central é a característica do próprio sistema financeiro desse país. A diferença em si de Banco Central, não. O conceito é universal. Então, os países trabalham nessa linha. Sendo que, por exemplo, na Alemanha, você encontra um Banco Central mais independente. Talvez dos países desenvolvidos seria o que tem maior independência. E, coincidentemente... Por quê? Porque lá a sociedade entendeu que o Banco Central ele teria que, não só as questões econômicas, mas decisões de cunho político também. Então, o Banco Central ele
na Alemanha, ele tem papel junto ao desenvolvimento, ao crescimento econômico. Então, as medidas do Banco Central impactam todas essas questões, sobretudo no que diz respeito à macroeconomia, decisões macroeconômicas. No Brasil, isso ainda não foi delegado para o Banco Central e depois até vou explicar num detalhe maior, né? Mas já no próprio Estados Unidos, que se fala que não tem regulação, que é mais livre, é um detalhe importante. Lá as características do sistema financeiro é diferente, totalmente diferente das nossas características. Quais são as diferenças? A diferença básica é que lá o sistema financeiro está pautado nos bancos de investimentos. Uhum. Então os bancos de investimento é que comandam, de alguma forma, a economia americana. Porque os Estados Unidos seguem aquela questão jurídica, contábil, de focar o investidor. Então, os americanos, eles têm todo um cuidado com o investidor. A nossa cultura aqui já é mais na área tributária. Na Europa, Alemanha e França é mais na área dos credores. Então, quando você vai falar da Alemanha, Banco Central, estão preocupados com os credores. O negócio dele é inadimplência, está devendo tal. Nos Estados Unidos, vamos proteger os investidores, não sei. No Brasil, é tributo, né? Então, vamos cuidar da questão tributária e tudo. Então, o Banco Central tem também esse papel. Agora, o que acontece nos Estados Unidos? Principalmente para exemplificar, na época da crise de 2008, né? Quem praticamente comandou as negociações com os bancos foi a SEC, que é a CVM deles. Né? O Banco Central, o Federal Reserve, teve seu papel importante, mas eles cuidam mais com a questão da liquidez. E o sistema lá também é dividido em vários bancos centrais. Então, existem cerca de 10 bancos que congregam um único banco que tem um líder. Então, é bem diferente do nosso modelo aqui. Então, o nosso modelo, que eu vou falar mais em detalhe, mas o nosso modelo é um modelo misto, não é igual ao americano e nem igual ao da Alemanha. Mas antes do senhor aprofundar nessa área aí, vamos fixar aqui algumas questões. Por exemplo, lá naquele momento da criação do Banco Central, que tinha um contexto, o senhor já deu menções a ele, existiu em algum momento o debate sobre a autonomia ou ele já nasce sem que essa discussão tenha sido feita e com essa função não contemplada? Então assim. Eu vou entrar na questão política. Existe uma confusão que se faz com relação à questão da autonomia e independência. Você vive numa democracia. A democracia pressupõe o voto popular, a escolha. Quem vai definir os objetivos da economia tem que ser o povo, através do Congresso e o Ministério da Fazenda. Agora, o Banco Central, ele é o dono do instrumento. Uma vez definido, o Banco Central vai trabalhar o quê? Os instrumentos de política monetária que possibilitam, então, atingir aqueles objetivos que a sociedade quer. Nessa época de 64, nós não vivíamos basicamente uma democracia. Então, a atuação do Banco Central era diferente. Era praticamente um apêndice do Ministro da Fazenda. Ou era o próprio Ministro da Fazenda, Ministério da Fazenda. Então, tinha uma característica com relação à escolha desse profissional que conduzia o Banco Central. Então, era voltado a questões, o que o Ministro da Fazenda decidia, o Banco Central cumpria, e, basicamente, isso nem se tomava conhecimento, que a imprensa também não divulgava. Então, também existia todo um momento muito peculiar, né? Então, o presidente do Banco Central era praticamente um assessor do Ministro da Fazenda. Sim, na verdade, o presidente do Banco Central, ele é escolhido dentro de um processo de assessoria mesmo, né? Que o próprio Ministro da Fazenda, ou o presidente da República, tal, é sabatinado no Congresso. Então, tem uma característica de escolha muito própria, né? E também nessa época não era diferente. Só que as características desse ministro ou desse presidente do Banco Central da época é totalmente diferente de um presidente de hoje, que é obrigado a prestar contas à sociedade, a ter a sua atuação toda hora checada e observada. Então, essa autonomia que é dada hoje é diferente um pouco da autonomia que era dada lá nos idos de 64. Isso já é fruto de uma evolução, lógico. Esse presidente do Banco Central hoje, que tem até, por decisão mesmo da própria sociedade, ele tem status de ministro de Estado, né? E tem toda uma questão com relação, se ele for desligado do cargo. Você tem situações agora recentes, da década de 90, onde houve um presidente do Banco Central que havia decidido acabar com o cheque pré-datado. Ele decidiu acabar com o cheque pré-datado porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, para o Banco Central, pré-datado é uma excrescência. E foi chamado pelo presidente da República e foi desligado do Banco Central porque não quis acabar com o cheque pré-datado. Então, assim, é totalmente diferente. Então, a história vai mostrando não só um crescimento desse profissional,
né, que acaba, então, refletindo na própria autonomia do Banco Central. Entendido aí que nós estamos falando de certos aspectos do Banco Central, e a atuação dele é bem abrangente. Né? Então, hoje o Banco Central ele é responsável não só pela política monetária, com a política de crédito e política de câmbio. Isso tudo é fruto de quê? De decisões do Conselho Monetário Nacional, decisões até do próprio Congresso Nacional, principalmente do Congresso. Então, ele tem atribuições também de fiscalização do sistema financeiro. Essa é uma atribuição... Há, inclusive, digamos, sinais de insatisfação quanto ao desempenho desse papel. Né? Não tenha dúvida, assim. Na verdade, assim, como é um trabalho muito abrangente e complexo, insatisfações são normais. Ninguém vai agradar todo mundo. Mas a gente tem visto a atuação pontual. Exemplo, questão do numerário. Né? Hoje, qualquer um chega em qualquer lugar do país, você tem numerário disponível. Né? E o Banco Central é responsável por esse trabalho. Ele contrata alguns bancos para fazer o serviço de compensação de cheques. Né? A questão da moeda. Né? Eu até estava comentando, o pessoal guarda a moedinha em casa, começa a faltar a moeda para usar no comércio, aí o Banco Central tem que fazer a campanha. Né? Então, educação financeira. Então, o espectro é muito abrangente. Essa questão da insatisfação, muitas vezes, é gerado por um certo desconhecimento até de como funciona a questão, sobretudo no diz respeito à taxa de juros. Né? Essa é uma questão, mas a outra, por exemplo, são até mais bizonhas. Por exemplo, o correntista comum, ele se sente aviltado pelas taxas escorchantes, assim consideram, né, os especialistas, que o sistema financeiro cobra dos correntistas. Não tem a dúvida. Qualquer serviço é uma taxa volumosa. Mas eu vou explicar assim, quando eu falo assim do desconhecimento. O Banco Central divulga no site as taxas cobradas pelos bancos. O que o contribuinte ou o que o cliente tem que fazer? Olhar e procurar aquele banco que ofereça um melhor serviço por um menor preço. Tanto que a relação de consumo dos bancos com seus clientes é uma relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Então o Banco Central também não entra nesse mérito, que é uma discussão entre eles. Se o cliente está insatisfeito com o atendimento, ele pode até reclamar com o Banco Central. O Banco Central tem uma ouvidoria que recebe essas reclamações. Mas quem cuida disso, quem zela pelo consumidor, seria o Código de Defesa do Consumidor ou seus agentes nos estados. Então, muitas vezes as pessoas colocam. Agora, o Banco Central, ele cobra do banco. Se o atendimento do banco não é bom, ele vai falar junto ao banco, porque ele fiscaliza o banco e, por ocasião das fiscalizações do Banco Central nos bancos, ele vai cobrar essa atitude de atendimento, como é que está. Porque ele tem lá no site também outra informação, que é os campeões de reclamação. Então você entra lá e vai ver quais os bancos têm mais reclamação. Ele até dividiu esse quadro em bancos pequenos, bancos grandes, porque senão os bancos pequenos nunca apareceriam, né? Porque o número de reclamação é proporcionalmente menor. Mas assim, não é uma defesa do Banco Central. Lógico, muita coisa tem que melhorar. Um exemplo, você tem no mercado financeiro vários tipos de instituições. Então você tem corretoras e tem as distribuidoras. Hoje a corretora e a distribuidora fazem a mesma atividade, praticamente. Então não tinha necessidade de existir as duas. Mas existe, então precisa debruçar sobre esse tema, tentar enxugar um pouco o mercado desses penduricalhos, desses apêndices que a gente fica, né? Então isso é função do Banco Central. Então isso sim, a gente pode reclamar e falar do Banco Central, porque são as funções que ele deviam desempenhar. No tocante à questão do atendimento, o Banco Central, ele zela por ele. Mas normalmente, vamos deixar bem claro que o Código de Defesa do Consumidor é mais poderoso. Professor, recentemente estava entrevistando o senador Dornelles, que é o relator desse projeto que está na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, que trata sobre a autonomia do Banco Central. Na opinião dele, na prática, não teríamos grandes diferenças caso o Banco Central tivesse autonomia, porque, na verdade, segundo o senador, ele é exatamente um executor da política feita pelo Conselho Monetário. É simples assim? É simples, até da maneira de dizer, está muito boa, né, para entender. Só que tem um detalhe, o Banco Central, ele tem o trabalho dele interno e tem o trabalho dele externo. Então ele representa o país lá fora, né, em vários eventos, vários fóruns. E nesse aspecto aí eu diria o seguinte, o que ele faz aqui dentro tem que ter uma preocupação que é feito lá fora também. Então a simplicidade na questão da autonomia, enquanto técnico, perfeita a explicação, porque o Banco Central tem que ter um corpo técnico
que traga soluções para as decisões maiores da economia e não simplesmente ditar a economia. Se você dá muita independência do Banco Central, ele vai acabar sendo o ministro da Fazenda ou vai acabar sendo o Congresso. Não é o caso, né? No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar como seria o funcionamento de um Banco Central com plena autonomia e também a sua atuação, o seu papel em relação ao controle da inflação e o debatido tema das taxas de juros. Continue com a Agenda Econômica.